Nabal e Abigail, 1 Samuel 25. É interessante notarmos, à medida que vamos passando de cena em cena na história de Davi, o modo como várias pessoas foram afetadas com a sua pessoa e a posição consequente que tomaram em relação com ele. Era preciso ter-se fé para discernir no desprezado fugitivo o futuro rei de Israel. Para todos aqueles que julgavam segundo os princípios humanos, Saul teria sido muito maltratado por Davi, e a conduta deste, vagueando pelo país, parecia ser inteiramente inadmissível. Neste capítulo, são-nos apresentados dois exemplos de pessoas que foram assim afetadas a respeito de Davi e a sua carreira. Abre aspas. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. Versículos 2 e 3. Este Nabal era israelita e aparece em contraste notável com Davi, o qual, embora ungido rei de Israel, não tinha onde reclinar sua cabeça, mas era um fugitivo de monte em monte, de caverna em caverna. E Nabal era um homem egoísta e não tinha simpatia por Davi. Se tinha bênçãos, era para si próprio. Se era poderoso, não tinha a mínima ideia de compartilhar a sua grandeza com alguém e muito menos com Davi e os seus companheiros. Abre aspas. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: Subiu ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está? Fecha aspas. Davi estava no deserto, este era o seu lugar, devia todas as suas dores e provações ao que era. Nabal estava rodeado de todos os confortos da vida e devia todas as suas possessões e confortos ao que era. Ora, nós vemos que onde as vantagens são devido à profissão religiosa, existe muito egoísmo. A profissão da verdade, se não for ligada com a renúncia própria, será ligada com indulgência própria. E por isso, nota-se na atualidade um espírito determinado de mundanismo, ligado com a mais elevada profissão da verdade. É um mal pernicioso. O apóstolo Paulo sentiu a aflição deste mal até mesmo aos seus dias, quando disse, abre aspas, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, fecha aspas, Filipenses 3, versículos 18 e 19. Note-se que são inimigos da cruz de Cristo. Não afastam de si a semelhança do cristianismo, longe disso. Muitos há. Essa expressão mostra a medida da profissão. As pessoas de quem isto é dito ficariam, sem dúvida, muito ofendidas se alguém lhes negasse o título de cristãos. Contudo, não querem tomar a cruz, não querem ser identificados na prática com Cristo crucificado. Qualquer que seja a parte do cristianismo que possam ter afora a renúncia própria, é bem-vinda para os tais, mas nem mais um jota, nem um tio além disso. Abre aspas, cujo Deus é o ventre
só pensam nas coisas terrenas, fecha aspas. Ah, quantos terão de reconhecer que são culpados por terem ocupado tanto com as coisas terrenas? É fácil fazer a profissão da religião de Cristo enquanto a pessoa de Cristo é desconhecida e a cruz de Cristo odiada. É fácil tomar o nome de Cristo nos lábios e ligá-lo com o amor do mundo. Todas essas coisas encontram a sua plena ilustração no mal educado Nabal, que, havendo-se fechado no meio da sua luxúria e riqueza, não se preocupou com o ungido de Deus, nem pensou nele durante o seu exílio penoso e permanência nas montanhas. Qual foi a sua resposta ao apelo tocante de Davi? Apenas esta: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Nesse trecho está o segredo da indiferença desse homem mundano. Não conhecia Davi. Se ele tivesse sabido quem ele era, teria tomado uma atitude muito diferente para com ele. Mas ele não sabia de onde ele era, nem quem ele era. Desconhecia que estava insultando o ungido do Senhor e afastando de si, no seu egoísmo louco, o privilégio de suprir as necessidades do futuro rei de Israel. A moral de tudo isto é profundamente instrutiva. Para alguém poder discernir a pessoa de Cristo e apegar-se a ele no tempo da sua rejeição, é preciso ter realidade de fé. Uma coisa é ser cristão, outra confessar a Cristo perante os homens. Na verdade, é difícil encontrar alguma coisa mais egoísta do que o coração que nos leva a aceitar tudo que Jesus tem para dar e não lhe dá nada em troca. Abre aspas. Desde que eu esteja salvo, o resto não é essencial. Fecha aspas. É o pensamento oculto de muitos corações. E se lhe dermos uma forma mais honesta, será isto, abre aspas, se tenho a certeza da salvação, pouco importa a glória de Cristo, fecha aspas. Este foi precisamente o modo de Nabal atuar. Aproveitou todas as vantagens que pôde de Davi, mas logo que Davi apresentou o seu direito, a sua simpatia, o seu auxílio, o seu espírito mundano manifestou-se, abre aspas. Porém, um de entre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Fecha aspas. Está tudo muito bem. Nabal podia compreender o valor da proteção de Davi, embora não se importasse com a pessoa de Davi. Enquanto os homens de Davi formassem uma muralha em volta das suas possessões, ele estava pronto a suportá-los, mas logo que se tornassem um fardo para si, eram rejeitados e injuriados. Porém, como podia esperar-se a atitude de Nabal? Era contrária às Escrituras, assim como o seu espírito era decididamente contrário ao espírito do seu autor divino. Está escrito no capítulo 15 de Deuteronômio que, abre aspas, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos e em alguma das tuas portas da terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração nem fecharás a tua mão a teu irmão, que for pobre.
Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Graça preciosa, como é própria de Deus, e como o procedimento de Nabal era impróprio. A graça tem o coração aberto para todas as necessidades, ao passo que o egoísmo fecha-se contra todo suplicante. Nabal devia ter obedecido à palavra de Deus, independentemente do seu conhecimento de Davi. Mas o egoísmo era grande demais para permitir a sua obediência à palavra de Deus ou a afeição por aquele que era ungido do Senhor. Contudo, o egoísmo de Nabal levou a resultados muito importantes. Levou, no caso de Davi, à manifestação de muita coisa que era destinada a humilhá-lo na presença de Deus. Vemo-lo aqui descer da posição elevada que geralmente o caracterizava pela graça de Deus. Sem dúvida, era profundamente triste ver a ingratidão de alguém a quem ele tinha servido como que de muro de defesa. Era duro também ser censurado com base nas próprias circunstâncias a que a sua fidelidade o tinha levado, e ser acusado de haver fugido do seu Senhor no próprio momento em que era perseguido como se fora uma perdiz pelos montes. Tudo isto era duro demais para suportar. E no primeiro momento de exaltação, Davi exprime palavras que não seriam aprovadas no santuário. Abre aspas. Cada um cinja a sua espada. Fecha aspas, versículo 13. Não é a linguagem que podíamos esperar daquele que até aqui havia andado em humildade e brandura de espírito. A passagem que acabamos de reproduzir apresenta-nos o recurso do irmão pobre, que não é levantar a sua espada com vingança, mas, abre aspas, clamar ao Senhor, fecha aspas. O egoísmo de Nabal nunca poderia ser remediado pela espada de Davi, nem tampouco a fé jamais adotaria um tal recurso. Não vemos Davi atuando desta maneira quanto a Saul. Ele deixou-o inteiramente entregue a Deus, e até mesmo, quando tentado a cortar a orla do seu vestido, o seu coração acusou-o. Por que razão não atuou assim para com Nabal? Porque não estava em comunhão com Deus, não estava de guarda, e o inimigo tirou vantagem disso. A natureza levar-nos-á sempre a vingarmos-nos e a ressentirmos as injúrias. O coração murmurará secretamente, abre aspas, ele não tinha o direito de me tratar assim. Não posso suportar isso, nem tampouco penso que devo consenti-lo, fecha aspas. Pode ser assim, porém, o homem de fé elevar-se-á imediatamente acima de tais coisas. Vê Deus em tudo, a inveja de Saul, a loucura de Nabal, tudo numa palavra vem de Deus, e pode ser enfrentado no segredo da sua santa presença. Os instrumentos nada são para a fé, Deus é tudo. Isto dá poder real para se avançar sobre todas as circunstâncias. Se não vislumbrarmos Deus em todas as coisas, seremos constantemente enlaçados. Teremos ocasião, à medida que avançarmos com o assunto, de seguir este princípio mais pormenorizadamente.